Eu não sou um pessimista. Acho o pessimismo um caminho muito amargo. Mas eu também sou um otimista, porque eu acho o otimismo uma ingenuidade. A gente vê que o próprio fundamento da vida é trágico. Bastaria a morte para provar que é uma grande tragédia existir. Eu prefiro me definir como um realista esperançoso. Eu sou fraco na fé, fraco na caridade. Então, das 3 virtudes teologais, só me resta a esperança. Eu sou um homem da esperança. Eu sou um realista esperançoso. Essas são as palavras do grande escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, numa entrevista a Roberto Dávila, na qual fez menção a uma peça que escreveu chamada A Pena e a Lei. Ela é dividida em 3 atos, e eu tive, durante o período de recesso, o desejo de ler, e li. O primeiro ato tem o título A Inconveniência de Ter Coragem. O segundo, O Caso da Novilha Furtada. E o terceiro, que ele cita na entrevista, é chamado de Alto da Virtude da Esperança. Nesse último ato, havia 2 personagens, o dono e a dona de um teatro de mamulengos. Para os que não são nordestinos, talvez a expressão não é conhecida, mas mamulengos são aqueles bonequinhos que se manipulam. E naqueles 2 personagens, a trama se desenrola. Os 2 nomes são o boneco mamulengo chamado Cheiroso e o boneco mamulengo chamado Cheirosa. No ato, Cheiroso faz o papel de juiz da vida e da morte. Quando ele apaga e acende uma luz, alguém morre. O curioso é que os outros personagens que vão na sequência morrendo nunca se lembram da causa da morte, até que o seguinte aparece e conta por que ele morreu. O restante eu não vou contar, porque senão seria um spoiler. Porém, na página 119, o tal do Cheiroso, ao ser questionado sobre o seu suposto poder de vida e morte, ele se esquiva da responsabilidade e faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: mas não é Deus o dono dos mamulengos? Logo, não sou eu que apago e acendo, alguém vive e alguém morre. Em outras palavras, mesmo sendo o Cheiroso que manipulava os mamulengos para agir e comportar-se de determinada maneira, e que fazia alguém merecer ou não merecer, viver um pouco mais, o verdadeiro dono do teatro dos mamulengos, e eu posso dizer do teatro da vida, não é Cheiroso, é Deus, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E aí é que entram as 2 opções, segundo Ariano. Resta ao ser humano ser um otimista ingênuo ou um pessimista amargurado, ou, como ele mesmo se autodenomina, um realista esperançoso. Ariano Suassuna é um dos maiores dramaturgos brasileiros. Nós, paraibanos, emprestamos a Pernambuco, da cidade e estado do nosso magnífico reitor, mas ele sempre preservou a lucidez, a sabedoria de um bom paraibano de Conceição, na verdade, de Taperoá. Ele traz a opção, então, de, ao invés de sermos um otimista ingênuo ou um pessimista amargurado, sermos um realista esperançoso. Mas, apesar dele ser um grande dramaturgo, ele é um péssimo teólogo. Na sua obra-prima, ele não consegue ver, por exemplo, que o grande compadecido é Deus. E que o alto da compadecida, na verdade, é a expressão da compaixão do alto, que está somente e exclusivamente em Deus. No entanto, eu quero sugerir a fonte que faltou a Ariano para propor-se a ser um realista esperançoso. E, para tanto, eu quero me basear numa expressão bíblica que muitos aqui conhecem, conhecidíssimas, mas sempre atual, e que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 20, quando o profeta expressa a sua resolução de ser um esperançoso realista ou um realista esperançoso. Ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Desejando trazer à memória, no início desse semestre, desse ano, o que pode lhe dar esperança, eu lhe convido agora a abrir o seu coração, fechando os seus olhos, e orar comigo, pedindo a Deus que fale ao nosso coração e nos ensine
a ser realistas e esperançosos. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, eis aí a vida que vivemos, cada dia, cada momento. E sem dúvida alguma, assim como esta poesia que foi proferida por mim agora, no início dessa mensagem, nós podemos cair facilmente no pessimismo amargurado ou no otimismo ingênuo. Mas, sendo o Senhor aquele que pode trazer à nossa memória, o que pode nos dar esperança, pedimos, fala conosco, Pai. Assim como o teu servo orou antes, eu repito as suas palavras e digo, Pai, que o Senhor do alto fale e que eu seja apenas boca do Senhor e não um comentarista sobre aquilo que tu revelaste. Fala ao nosso coração, aos que estão aqui presentes, passando lutas e tendo muitos motivos para serem pessimistas, e para aqueles que estão em tempos venturosos e talvez estejam com um otimismo ingênuo diante das alternâncias da vida, que certamente virão. Fala, portanto, conosco, Senhor, e nós te daremos, ao fim dessa mensagem, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois assim oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 3 desse livro magnífico de Jeremias é um poema em forma de acróstico. Quem vive em igreja sabe, principalmente, o que é um acróstico. Uma poesia que segue a sequência nos seus primeiros versos, na primeira palavra, na primeira letra do alfabeto, da língua em que ele é escrito. Nesse caso, em hebraico. E quando ele assim começa na letra Aleph, que é a primeira do alfabeto hebraico, ele diz já no verso primeiro que ele é o homem que vê a aflição causada pela vara do furor de Deus. Essa é a expressão terrível que Jeremias usa. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Nesse sentido, Jeremias e Ariano concordam que não dá para ser um otimista ingênuo, porque há muita tragédia na vida. Ariano conhecia as dele, eu conheço as minhas, você conhece as suas, e Jeremias conhecia as deles. As tragédias muitas vezes são provocadas por nós mesmos e trazemos a colheita daquilo que semeamos. Mas algumas vezes somos penalizados pela tragédia promovida por outros e que acabam afetando alguns, como os passageiros e tripulantes podem ser afetados pela decisão equivocada de um comandante de uma embarcação. Jeremias, no entanto, aponta que nada, nem mesmo a aflição humana, seja gerada pelo próprio ser que sofre dessa aflição ou por outros, foge da soberana vontade de Deus. Daí porque ele diz que aquela aflição que ele era o homem que tinha visto era causada não por forças aleatórias, por sorte ou por azar, mas pela vara do furor de Deus. E nesse ponto, Jeremias e Ariano divergem. Porque enquanto o dramaturgo vê a realidade de modo fatalista, como um teatro de mamulengos, em que os mamulengos não sabem sequer por que morrem ou por que vivem, Jeremias entendia que a soberania divina não dispensa a responsabilidade humana. Aquilo que o fazia, então, ainda mais sofrer diante da aflição que o povo do Senhor passava, porque ele sabia que aquilo que o povo do Senhor passava era a justa retribuição divina à maldade do seu próprio povo da aliança. Por isso, nos versículos seguintes, ainda seguindo Bet, Gimel e assim por diante, até o verso 17, Jeremias desfia um rosário de lamentações, enumerando em expressões de lamentos o que havia sofrido, passado naquele período, com ênfase muito clara naquele a quem cheiroso de Ariano Suassuna reconhecia como o único que estava no controle. Até que ele suspira em dado momento do verso e diz assim: eu não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Em todos esses versos, de 1 até o 17, fica claro que Jeremias, sim, tinha todos os motivos do mundo para ser um pessimista amargoso. Ou, como diria muitos, justamente porque aquele que era o dono dos mamulengos parecia estar contra ele, contra o seu povo. E quando até Deus, especialmente para quem nele crê, parece estar contra essa pessoa, onde ainda esta pessoa pode ser ou pode encontrar uma saída, além da decepção, frustração e amargura que muitas vezes é direcionada até o próprio Deus. Por que Deus? Não é essa a pergunta que se faz com frequência quando se sofre?
Por outro lado, o grande dilema da falta de esperança diante do sofrimento, quem enfrenta, na verdade, são ateus e agnósticos, porque lhes resta apenas o pessimismo amargo de uma vida sem sentido, diante de uma existência sem esperança para além do túmulo. No verso 19, equivalente à letra hebraica Zayin no acróstico de Jeremias, a última tentativa, então, é feita pelo profeta, como alguém que, mesmo se sentindo esquecido por Deus, apela. E então ele diz: lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura, pois minha alma continuamente se lembra dessas coisas e se abate dentro de mim. Mesmo assim, lembra-te, Senhor, da minha aflição. Surge então no verso 21 o grito de esperança, que é o tema da mensagem de hoje. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A partir desse ponto é que Jeremias nos ajuda hoje a repelir da nossa alma o pessimismo amargo e nos previne de um otimismo ingênuo. E mais do que isso, nos ensina a cultivar um realismo esperançoso, ou uma esperança realista, como queira. O que pode, então, nos dar esperança? Segundo Jeremias, o que pode nos dar esperança não está em nós, está fora de nós e está acima de nós. O verso 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Observe que o profeta aponta um nexo causal. As misericórdias do Senhor são a causa, não o meio, a fonte, a origem. Não é nada humano que direciona a vida. É um atributo divino, que é a misericórdia. E como eu costumo dizer, a misericórdia de Deus não é o que eu mereço, é o que eu preciso. É o que desesperadamente eu preciso para sobreviver a cada dia. Misericórdia é quando Deus me dá o que eu preciso e eu não mereço. É o amor de Deus em ação para o homem, não é a ação do homem para com Deus que lhe torna cheio de méritos e, portanto, merecedor da compaixão divina. Por isso, o que pode nos dar esperança está fora de nós, está acima de nós. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Conta-se que, em dado momento, um soldado do exército de Napoleão Bonaparte desertou em meio à batalha e foi levado ao cadafalso para morrer a pena capital, que é atribuída aos desertores. E do meio da multidão, a sua mãe, desesperada, grita: general, tenha misericórdia do meu filho. E aquele homem diz: seu filho não merece misericórdia diante do que ele fez. E ela então retruca: general, eu estou pedindo por misericórdia e não por justiça, porque justiça é o que ele merece, mas misericórdia é o que ele precisa. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ecoa essa verdade quando discorre que em 1 Coríntios 15, 19, a garantia da nossa esperança em Cristo não pode se limitar a esta vida, porque se assim o for, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, porque a vida parece ser uma corrida por mérito, mas na verdade é uma jornada de misericórdias diárias que são a causa de não sermos consumidos. O pessimismo, sim, é realista. Enquanto a avaliação concreta dessa dimensão trágica da vida, diante da impotência do simples desejo humano para mudar as circunstâncias. Sim, isso é impossível. Querer não é poder. Mudar o próprio destino nem sempre está nas nossas mãos. E não conseguimos, com a virada de uma chave, deixar de sofrer, deixar de ver injustiça no mundo, deixar de ver dor na terra. Mas, por outro lado, o otimismo é ingênuo, justamente porque não é realista, algo que o pessimismo é de verdade. O otimista superestima, ao contrário, a vontade do querer individual, subestima as forças da maldade que estão presentes nas relações humanas e na civilização. Portanto, a solução não está em nós, porque nós só conseguimos ser pessimistas ou otimistas. Mas nem em ser otimista, nem em ser pessimista está a solução. Está na causa que Ariano não vê.
mas que Jeremias aponta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é a fonte da esperança real. É Ele quem pode nos tornar realistas, esperançosos. Em segundo lugar, o que pode nos dar esperança não está em eventuais momentos bons ou com perspectivas boas, porque a esperança não é análise de cenário futuro. Não é olhar e dizer assim, vai dar certo, porque tudo está indicando que vai dar certo. O que pode nos dar esperança, ao invés de momentos bons ou perspectivas boas, é o Deus que é eterno, misericordioso e imutável. Observe que Jeremias registra um pouco mais à frente que as suas misericórdias não têm fim, ao mesmo tempo que ele diz que se renovam a cada manhã. Ele não é misericordioso de vez em quando, em dias ensolarados, mas também em dias de tempestades. Porque, observe, o verso continua dizendo que as suas misericórdias não têm fim, mas, por outro lado, elas não mudam, porque elas são eternas. E, por outro lado, não são estáticas. Deus não tem um pacote de bondades para todos do mesmo jeito, todos os dias e da mesma forma. Elas são renovadas a cada manhã, mediante a necessidade de cada um a cada dia. E nisso reside a sua fidelidade para conosco. Não é uma fidelidade estática, distante, indiferente, insensível. Ele sofre a nossa dor, sente o nosso desespero e, por isso, Ele consegue renovar a sua misericórdia na dose exata e aplicá-la da maneira perfeita a cada dor e a cada necessidade que sofremos. Não é um pacote, é uma personalização. A partir do fato de que elas não mudam porque são eternas, mas ao mesmo tempo elas são renovadas a cada manhã, mediante a necessidade de cada um de nós. E nisto reside a fidelidade dele para conosco. Lembre-se que aquilo que se chama de coerência interna em Deus, que nós chamamos pelo atributo da imutabilidade, não é imobilidade. Essa imutabilidade é o que fundamenta a fidelidade, porque só quem é imutável consegue ser fiel. E porque ele é fiel, ele consegue cumprir os seus propósitos, dentre eles, estabelecer a cada manhã a sua misericórdia para conosco. E o que é a misericórdia? A bondade constante de Deus para conosco, todos os dias, segundo a necessidade que precisamos. Jesus prometeu isso. Ele disse que a cada manhã, quando respiramos o primeiro ar da manhã, com a consciência de que a noite passou, cheiroso, não desligou a luz, raiou um novo dia, e nós não morremos, as suas misericórdias naquele momento se renovam para conosco e revelam que Ele é fiel, que Ele não nos abandonou à noite, independentemente do que se passou ou do que vamos enfrentar no dia. A cada manhã, de maneira perfeita, Ele zera o nosso saldo devedor e acredita vida com todas as suas bênçãos de provisão, de proteção e de direção, a sua divina providência para cada um de nós. E é isso que faz o salmista cantar no Salmo 30, verso 5, dizendo, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Perceba que isso não é, no entanto, garantia de que não tenhamos que enfrentar as alternâncias da vida. Quando, ora, estamos com vento a favor, que nos insufla a vela da existência com venturas. Ou quando enfrentamos tempestades em que mesmo a âncora pessoal, familiar, profissional não é suficiente para nos dar segurança. Por isso, no mesmo salmo, o salmista fala de momentos diferentes na nossa jornada. Ele diz que há momentos de prosperidade, que ele mesmo lembrava quando diz no verso 6, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Quantos de nós não pensou assim, ou não pensamos assim, em momentos em que tudo estava dando certo, e achávamos que a vida teria só vacas gordas e ventos venturosos? Mas o salmista lembra no verso seguinte, quando diz que, diante desse otimismo ingênuo e autossuficiente que a prosperidade muitas vezes faz nascer em nós,
que isso logo se desfaz diante da realidade de que dependemos da misericórdia de Deus em todo o tempo. Por isso ele diz no verso 7, tu, Senhor, por teu favor, exclusivamente por teu favor, que tem por sobrenome graça, por nome final misericórdia, por sinônimo compaixão, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, e quando voltaste o teu rosto contra mim, logo fui perturbado. Ou seja, nem otimismo ingênuo, nem pessimismo amargo, realismo esperançoso na dependência de Deus. E por isso ele conclui dizendo, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio, pois só tu convertes o meu pranto em folguedos, só tu tiras o meu pano de saco e me cinges de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus, Deus meu, graças te darei para sempre. Portanto, o que pode nos dar esperança é que ele nunca muda, mesmo que a vida mude. E a maior manifestação da sua imutável fidelidade é justamente a sua misericórdia nos momentos bons, para que não caiamos no otimismo ingênuo e autossuficiente, chamado orgulho. E nos momentos ruins, para que não nos abatamos pelo peso da tragédia da vida, que tem por sobrenome incredulidade. Finalmente, o que pode nos dar esperança é a porção que temos na vida e que é Deus, exclusivamente Deus. Veja o verso 24 desse mesmo poema, diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ou, em outras palavras, nele eu terei esperança. Em quem ele tem esperança? No Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a sua porção. Alguém já disse que riqueza de alguém é aquilo que nunca pode ser tomado dele. Alguns atribuem à educação, mas nem a educação é tão rica como a presença de Deus. Daí porque o salmista chega a dizer assim, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso essa porção aqui significa o nosso bocado na vida, a nossa garantia de existência, o que não pode nos ser roubado na existência, o que é básico, mas ao mesmo tempo é suficiente a ponto de não precisarmos de mais nada. É o que está embutido na frase do salmista quando diz, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. É claro que ele sentiria falta dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, da presença do cajado e do consolo do Senhor nos vales da sombra da morte. Mas tendo Deus, ele teria tudo isso. E não tendo Deus, mesmo tendo tudo isso, ele não teria nada. E aí, novamente, o profeta nos convoca à fonte e ao originador dessa esperança realista. Apesar do mundo ser real, de não estarmos no controle, de não nos enganarmos com os momentos bons, nem nos abatermos nos momentos ruins, o nosso olhar de esperança precisa estar nele. E então ele enumera 3 coisas que são boas para o ser humano aprender a ter esperança. A primeira delas, no verso 25, Jeremias diz, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Explica o porquê. Porque aguardar a salvação do Senhor acalma as vozes da alma, tão cheias de ansiedade e angústia. Uma coisa é estar numa fila sem saber se vai ser atendido. É desesperador, mesmo que ela tenha apenas algumas poucas pessoas diante de nós. Outra coisa é estar numa fila interminável, sabendo que será atendido. Passa rápido. Porque não somos tomados pela angústia nem pela ansiedade. Porque temos a garantia de que Ele é o nosso pastor. Bom é para o Senhor, ou é bom o Senhor para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. No verso seguinte, 26, ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E esse silêncio é o que nos permite calar as vozes da ansiedade e da angústia, porque nos permite ouvir Deus, que frequentemente fala no silêncio. E quem quiser entender isso, veja a história de Elias, quando estava sob angústia e perseguição, e procurou ouvir Deus na tempestade, e foi um cicio suave e leve que falou à sua alma. O que é que nos reserva o dia de hoje? A cada manhã eu penso isso. Não sabemos.
E essa última semana de fevereiro? O que ainda podemos esperar? Não sabemos. E o próximo mês? Não sabemos. E 2026, que começou ontem, e agora só tem mais 10 meses, o que temos a esperar? Não sabemos. O que é que conseguiremos realizar daqueles planos que fizemos no dia 31 de dezembro? E até anotamos. Nada. Ou tudo. Não sabemos. Daqueles que nós amamos, quem estará conosco no dia 31 de dezembro de 2026? Não sabemos. Isso é angustiante, é aterrorizante? Claro que é. Não há algo que aterroriza mais o homem do que a perda do controle da vida. Pergunte a qualquer pessoa como deseja terminar os seus dias. Frequentemente elas dirão assim: desde que eu tenha algum tipo de autonomia e não fique numa cama, dependendo dos outros. Por quê? Porque não precisamos, não desejamos, não queremos depender de nada nem de ninguém. Queremos ser o cheiroso que comanda os mamulengos. Mas há um porto muito mais calmo, mesmo para quem não sabe nada e nem controla nada. É o porto no qual certamente chegaremos, porque quem está no barco e é o timoneiro da nossa vida é aquele que controla céus e terra. Cala-te, mar, acalma-te, ondas, vento cesse. O porto seguro não depende do barco, nem da habilidade de quem nele está, mas da mão firme e segura do timoneiro da existência. Além disso, aguardar a salvação do Senhor, porque Ele é a nossa porção, ajuda-nos a amadurecer na vida. Por isso o profeta diz o terceiro bom, quando ele diz que quanto mais cedo aprendermos essa lição, que só se aprende na solitude do coração, ainda que na convivência de multidões será melhor. Por isso que no verso 27 ele diz o terceiro bom, ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fica em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. A ideia do jugo é a ideia do limite, irmãos. Aquele limite que conduz o animal numa direção que não é a dele, é de quem é o dono dele. Em outras palavras, não é ele o dono dos mamulengos. Ainda mais quando ele não nos considera como meros mamulengos. Pois confiar em Deus não é viver uma visão fatalista da vida, mas tomar uma atitude que a nós cabe tomar e que remete ao tema dessa mensagem, a atitude de trazer à memória o que pode nos dar esperança. Chega à conclusão, voltando a Ariano Suassuna. Em sua crítica ácida à tragédia da vida, ele buscou o que chamou de realismo esperançoso, e que eu tomei como mote desta mensagem. Mas faltou, como vimos, apontar para a fonte, o dono verdadeiro dos mamulengos, da sua peça A Pena e a Lei e da própria vida. Parece que no caminho da sua composição literária, que era a expressão da sua própria visão e experiência de vida, Ariano não viu em Deus aquele que é o compadecido. Você sabe que compaixão e misericórdia são irmãs gêmeas. Talvez faltou a ele, que era um grande leitor, além de um grande escritor, ler Jeremias ou ter a experiência transformadora com Jesus, o compadecido que veio do alto. Mas perceba, para concluir, a sutileza poderosa dessa frase. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mamulengo nenhum pensa assim, porque mamulengo não pensa, mas nós pensamos. Mamulengo nenhum decide, mas nós decidimos. Mamulengo nenhum tem a responsabilidade moral de decidir o que vai colocar para dentro em termos de memória para viver por ela. Porque lembre, reminiscências do passado e lembranças nós não controlamos. Elas já estão registradas. Basta um cheiro, uma comida, um nome, um lugar, e tudo o que é de bom e mal que vivemos a partir desses estímulos volta como uma torrente
impetuosa. Gilberto Gil diz que recordar, que a memória, a recordação é o mal em si. Mas decidir o que vai se tornar memória permanente, isso aí é algo que nós podemos fazer. Veja o poder da resolução. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esquecer de tudo o que passou, fechar os olhos a tudo que você está enfrentando é uma luta alienante e frustrante. Não tente. É impossível. Porém, decida hoje que aquilo que vai dominar a sua memória é o que pode lhe dar esperança. E quando você não encontrar no horizonte humano a razão para a explicação e para manter a esperança, olhe para Ele. A misericórdia dEle é a causa de mantermos a esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar nesse momento. E como uma vez, pastor, a gente não pode deixar de ser, eu gostaria de orar com você e por você. Gostaria que você que está aqui, não sei qual é a circunstância em que você se encontra, se sendo tentado a um otimismo ingênuo e independente de Deus, o que é muito perigoso, ou a um pessimismo amargo, o que é muito doloroso, que você coloque agora a sua vida diante de Deus. A gente alterna pessimismos e otimismos. Deus nos quer levar a ser realistas e esperançosos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque o seu momento, seus medos, temores, suas reminiscências e lembranças. E tome uma decisão. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembre que a fonte da sua esperança é a misericórdia que se renova a cada manhã, que não tem fim. Lembre disso. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nos encontramos diante da palavra que foi ministrada, certamente Tu que conheces a existência de cada um de nós, sabe exatamente o que precisamos. E sabe exatamente em que ponto da nossa jornada de vida nós nos encontramos. Tu sabes que certamente há momentos em que somos otimistas e ingênuos, e há outros dolorosos momentos de pessimismo. Seja o que for que cada pessoa que aqui está presente esteja passando, eu te peço, visita agora os corações de cada um de nós e nos ensina, à luz daquilo que foi ministrado, a viver um realismo esperançoso, a cantar como cantávamos antigamente. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, o seu amor. Fala conosco continuamente sobre essas verdades, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.